pode dizer glória a Deus? Um aleluia bem alto? Aleluias, aleluias, aleluias. Este é o dia que o Senhor Deus fez. Alegremo-nos e regozijemos nele. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje queremos compartilhar essa palavra instigante para mim, né? A palavra é tal pai, tal filho. Você conhece essa expressão? Tal pai, tal filho? Normalmente a gente fala disso, né? Em relação a semelhanças que há em relação aos filhos com os seus pais. Às vezes semelhanças físicas, às vezes semelhanças, né, de caráter, de ações, de reações, não é? Muitas semelhanças que nós encontramos muitas vezes, né, em relação a pais e filhos. E hoje nós queremos falar, né, dessa semelhança maravilhosa do nosso Pai conosco. Nós amamos a expressão filhos de Deus, sim ou não? Mas mais do que a expressão filho de Deus, nós amamos a expressão filhos amados de Deus, é ou não é? Amamos isso, eu amo, não sei você, né? Eu amo saber que sou filho, mas mais até do que ser filho, é saber que eu sou um filho amado de Deus. E hoje você vai entender, né, que isso também se reflete nessa manifestação do Pai. Ou seja, um filho amado, um filho querido, ele vai manifestar as características desse Pai, vai viver as características desse Pai, vai realmente experimentar do Pai e vai manifestar o Pai. E nós vamos compartilhar essa história tão conhecida nossa, né, de Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo, né, ou a parábola do filho perdido. Essa parábola está lá em Lucas 15, 11 a 32. Eu vou ler algumas partes desses versículos para você, que talvez não está com a memória, né, tão fresca em relação aos detalhes dessa história, né? Diz assim o verso 11 do capítulo 15 de Lucas: continuou, certo homem tinha 2 filhos, né? O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, né? Porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, acho que isso está no seu boletim, né? Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, ou vou me arrumar, e voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Oh, aleluia, gostei do bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluias, 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 né? O filho mais novo, né? Esse jovem, um tanto quanto inconsequente, né? Um tanto quanto imaturo, ele vai, né, e exige sua parte na herança, 1/3 do que tinha em casa, e foi embora, né, da casa. Na cultura judaica, na cultura daquela época, meus queridos, um filho pedir a sua herança enquanto o pai estava vivo é o mesmo que o tratar como um pai morto, pois heranças só eram dadas após a morte do pai. É como se ele dissesse: quero viver como se meu pai estivesse morto.
Ou seja, ele matou o pai para si mesmo. Olha só a loucura deste jovem, a loucura do coração desse filho, né? Ele matou o pai para ele mesmo. E ele não só fez isso, ele envergonha o pai, ele envergonha a família, ele desgraça toda a família dele. E ele vai viver dissolutamente. E à medida que ele vai vivendo essa vida, né, dissoluta, as coisas não vão bem para ele, as coisas começam a ficar complicadas, e ele começa então a não ter mais nem dinheiro para comer. Ele acaba caindo nas mãos de um senhor que cuida de porcos, e ele então vai tratar dos porcos, e ele sente desejo de comer a comida dos porcos. Olha a situação desse rapaz, só para você entender o contexto de um judeu. Aquele que tocava em porcos, que andava com porcos, ele era 4 vezes mais impuro do que aquele que visitava a casa de uma prostituta. Ou seja, para os judeus, aquele rapaz, aquele jovem, estava realmente numa situação de desgraça. Essa situação e essa história, né, mostra quanto nós podemos nos afundar numa vida longe e distante da casa, longe e distante do pai. Muitos de nós tomamos essa decisão de viver longe do pai, longe da casa, longe de Deus. Mas é interessante que um dia aquele jovem cai em si, né? Ele adquire uma consciência, ele, pressionado por todas aquelas circunstâncias, ele cai em si e volta para casa. Ele se levanta, ele vai, segue envergonhado em direção à casa do pai. Mas é interessante a reação do pai. O pai corre para ele, não é? O abraça, o beija, o recebe. Eu fico pensando, né, que pai é esse? Talvez se fosse eu, se fôssemos nós íamos ficar plantados lá, esperando ele chegar e passar um enorme sermão nele, é ou não é? Iríamos dizer um monte de coisas para ele, porque o nosso coração estaria cheio, né, de um espírito de revolta, um espírito, né, zangado, e até mesmo às vezes um espírito de vingança. Nós estaríamos lá esperando esse moleque voltar, né, para ensinar para ele as coisas que ele precisava aprender. É interessante porque o pai tem uma reação completamente diferente, e o filho começa o seu discurso ensaiado, e é interrompido pela fala do pai, dizendo: você é meu filho, você é meu filho. Eu quero compartilhar com vocês esses 3 personagens incríveis dessa história. A maioria de nós focamos normalmente só no pai, mas eu gostaria de focar nos 3. Primeiro, esse filho mais novo. Como que nós nos identificamos com ele? Aonde nós nos encontramos como filho mais novo? O filho mais novo, muitas vezes, somos nós mesmos, em alguns momentos das nossas vidas. Não é? Aonde que isso aparece, né? O sair de casa é deixar nosso lugar do amor de Deus para ir em busca de outros amores, ou de amor em outros lugares. Nós deixamos a casa do pai, nós deixamos de ouvir aquela voz no nosso interior, que diz: você é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem me agrado. Quantas vezes nós somos tentados a abandonar esse ambiente do pai, essa casa do pai, para irmos, né, ter algum contentamento, ter alguma satisfação em outros lugares, em outros ambientes, em outros amores. Nós perdemos o amor do pai, buscando outros lugares, seja de propósitos, seja de alegria, seja de prazer, seja de realização. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos deixando a casa do pai. Muitas vezes eu já saí de casa, escapei das mãos que abençoam e corri para lugares distantes em busca de amor. Essa é a grande tragédia da minha vida e de muitos de nós hoje aqui. Ficamos surdos à voz que nos chama de amados. Por quê? Porque há muitas outras vozes nos chamando. Às vezes a voz do coração ferido,
o coração insatisfeito, o coração rejeitado, o coração magoado, né? E nós nos afastamos, e nós vamos embora, e viramos as costas para o pai e para a família do pai. Às vezes as trevas deste mundo ofuscam nosso caminho, e nós perdemos o trilho, nós perdemos a estrada correta da jornada. Às vezes o próprio inimigo atuando, entrando, aonde nós damos brechas em nossas vidas, elas tentam nos convencer de que não somos bons, e de que só podemos conquistar esse ser bom, vencendo na vida e alcançando sucesso. E às vezes fazemos isso de qualquer jeito e de qualquer maneira. Me lembro do testemunho de uma dessas pessoas que se feriu, né, na casa do pai, e ele falou, eu vou. E ele disse para nós a seguinte frase, ele falou assim, eu não dependo de ninguém, eu só dependo de mim mesmo. E ele foi, e ele tentou, e ele foi atrás, né, de conquistar através de si mesmo, ferido com o pai, ferido com a família. Mas eu digo para você, infelizmente, chegou um momento que nem nada do que ele fazia produzia satisfação na vida dele. Essa foi minha história também, aos 13 anos de idade. Cresci na casa do pai, cresci como as nossas crianças crescem, indo aos cultos infantis, nossas células. Domingo, acho que passado, 6 ou 7 dos nossos juvenis foram elevados à condição de adolescentes. Eu me lembrei disso. Nossa igreja não tinha esse ritual de passagem, mas eu me lembro que nessa fase eu perdi meu coração dentro da igreja, eu perdi meu espaço dentro da igreja, e eu fui atrás de outros amores. Eu fui atrás dos, antigamente chamava, para adolescentes, era matinês, né? eram as festinhas para os jovens, mas naquele ambiente, por detrás daquele ambiente, já havia alcoolismo, por detrás daquele ambiente, já havia tabagismo, por detrás daquele ambiente, já havia prostituição, por detrás daquele ambiente, já havia um ambiente de drogas esperando e me buscando. Eu caí nesse ambiente, eu caí e vivi por 2 anos buscando o amor do pai nessas coisas, o amor do pai nessas coisas, até um dia que o pai olhou para mim, me chamou de volta, me levou para ele, e eu pude ter esse reencontro com ele, e para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus, nessa caminhada de muitos anos, com algumas tentações aqui e acolá, com meu coração, né, indo para esse ambiente às vezes, esse ambiente de desamor, esse ambiente de não considerar mais o ambiente da casa do pai como um ambiente que eu preciso viver. Quando eu permito que, eu escrevo aqui para você, né, quando nós escapamos das mãos que abençoam, e nós corremos para lugares distantes em busca de amor, ficamos surdos a essa voz. Saio de casa na busca de significado. Muitos de nós na liderança estamos nos esforçando para agradar pessoas, alcançar sucesso e sermos reconhecidos, e acabamos perdidos saindo de casa. Que luta, desejo de sermos reconhecidos, desejo de sermos grandes. Saio de casa nessa busca de significado, ou quando fico deprimido depois que alguém graciosamente corrige um comentário exagerado em minha pregação. Às vezes, nós pregadores, no calor do nosso desejo de falar, de expressar, exageramos algumas coisas. E alguém graciosamente vem nos corrigir. Ou quando percebo que estou invejando o sucesso de outra pessoa. Ou quando não consigo dizer não sem me sentir culpado. Percebo que já saí de casa e estou perdido. Estou procurando amor incondicional em endereço errado. Compartilhava com os pastores essa semana passada dizendo como é difícil para mim não agradar as pessoas. Como é difícil para mim um desejo de estar bem com todos. Essa raiz de rejeição, essa raiz que me move muitas vezes a me sobrecarregar,
a não dizer não, né? A não falar aquilo que a pessoa precisaria ouvir, né? A deixar alguém na escuridão só para ficar bem no relacionamento com ela. Só para essa pessoa não me abandonar. Só para essa pessoa não me deixar. Quando eu faço isso, eu já saí da casa do Pai. Quando eu faço isso, eu estou permitindo que esse vilão, esse impostor que mora em mim, apareça. Parecido com esse filho mais novo. Quantas vezes isso acontece com você? Quando somos levados por jogos de poder, manipulações, armações, vinganças, lutas, elevando a minha voz para parecer que sou maior que o outro, esquecendo da voz do Pai que me diz, você é meu filho a quem amo, já saí de casa novamente. Quando eu estou lá, né, vencendo a briga, quando eu estou lá, me sobrepondo, e a pessoa aumenta o tom, eu aumento mais ainda, ela aumenta mais um pouco, eu aumento mais ainda, que coisa louca. Como isso é comum, como isso acontece, como nós temos esse desejo de sermos maiores, como nós temos esse desejo de sermos, né, superiores aos outros. Quando isso acontece, nós já saímos da casa do Pai. Quando tento exercer controle e poder, ao deixar de ir ao lugar onde alguém me feriu, ou não respondo mais às suas mensagens de pedido de perdão, me colocando acima das outras pessoas, já saí de casa e levei embora a herança de filho amado. Quando cortamos a volta na rua para não passarmos por aquele que nos feriu, nos atingiu. Quando mudamos de lado porque nós não queremos olhar para aquele que nos atingiu. Isto é o coração do filho mais novo. Já estamos longe de casa. Quando disciplinamos nossos filhos, não pelo desejo de ajudá-los a crescer, mas porque eles nos envergonharam diante de outras pessoas, estou queimando a herança. Estou queimando a herança. A motivação por detrás de nossos corações, irmãos, mostra se nós estamos na casa do Pai ainda ou não. Quando sou desafiado pela vida e sinto-me ameaçado e com medo, estou entrando no caminho da perdição. Quando preciso ter um ministério, ou empresa, ou influência, ou dinheiro, de um determinado tamanho, uma certa posição, ou determinado salário, para me sentir valorizado, eu já estou perdido há muito tempo. Porque eu estou buscando significado, não em ser filho do Pai, em ser um filho amado, mas eu estou buscando significado naquilo que eu conquisto, naquilo que eu sou, naquilo que eu desejo para mostrar para as outras pessoas. Quantas vezes eu já caí nisso? Quantas vezes meu coração já se desviou por esses caminhos? Quando vejo a descrição do filho, né? Eu vou ver se os irmãos conseguem colocar essa imagem para nós aqui no telão e também lá na projeção, né? Quando vejo a descrição desse filho ajoelhado com a cabeça reclinada no peito do pai, como nessa pintura de Rembrandt, e recebendo o abraço caloroso das mãos calejadas do pai, é a posição que quero viver. Algum irmão pode apagar a luz aqui? Obrigado, irmãos. Aleluia, né? Lá em cima também apague essas aqui para que não... Isso, tá bom. Eu quero que você fixe um pouquinho nessa imagem, né? Pode apagar a luz aqui também? Obrigado. Foque um pouquinho nessa imagem. Você está olhando, né? Esse é um dos quadros mais incríveis. Eu coloquei essa foto na proteção de tela do meu computador, para que eu possa ficar olhando para ela, né? Aqui nós temos exatamente esses personagens, o pai, o filho. Se você olhar o filho, né? Ele está com seus cabelos já poucos, ele está com uma roupa toda desgrenhada, ele está com os seus calçados e seus pés feridos, mas olha o pai, olha a posição do pai, olha as mãos do pai, e aqui do lado você tem possivelmente o filho, né? Por que é o filho? Porque o filho está em casa, ele está com as mesmas roupas do pai, ele está com as mesmas vestimentas e com a mesma atitude, né, de um filho que está em casa. Mas quando eu olho para isso,
quando eu olho para essa foto, ou quando eu olho para o texto bíblico e vejo um pai, né, me abraçando o filho, trazendo de volta, eu sei que eu posso voltar para casa. Diga comigo, eu posso voltar para casa. Eu tenho um pai que me recebe, eu tenho um pai que me ama. Pode trazer as luzes de volta. Eu tenho um pai que me deseja, eu tenho um pai que me abençoa, eu tenho um pai que quando eu retorno para ele, ele vem correndo ao meu encontro, ele me abraça, ele me beija, ele faz festa, ele dança. O texto diz que quando o filho mais velho ouviu a festa e viu a dança, ele ficou muito chateado. Quero dizer para você, hoje é dia de nós voltarmos ao Pai. Aonde você, porventura, se identifica com o filho mais novo? Aonde você se identifica com esse jovem? Aonde eu e você nos identificamos? Mas podemos voltar para o Pai. Porque quando isso acontece, Efésios 3, 18 a 19, também acontece na minha vida, dizendo, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura. Diga comigo, largura. Comprimento. Altura, profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Oh, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Mas sabe, além do irmão mais novo, que eu me identifico em muitas coisas com ele, tem o irmão mais velho. O irmão mais velho é aquele que fica em casa, aquele que está em casa, ele continua na casa do pai. Nesse texto, esse irmão mais velho nos revela um outro perdido. Só que esse não é um perdido lá fora, esse é um perdido aqui dentro da casa do pai. Normalmente ele tem um coração de que maneira? Cheio de julgamento, justiça própria. Não consegue amar o irmão que voltou para casa depois de estar perdido. Sua respeitabilidade e moralidade cegam a ele. Às vezes, estamos assim, cegos em nossos julgamentos, endurecidos, e não conseguimos ver a graça de que alguém que estava perdido está voltando para casa. Nós olhamos e dizemos, de novo essa pessoa está vindo? Que coisa! Já era para ter tomado juízo, já era para realmente permanecer firme. Esse é o coração do filho mais velho. É um coração que não se alegra com aquele que retorna, que não se alegra com aquele que erra. É interessante que alguns de nós estamos perdidos fora, mas outros também estamos perdidos dentro da casa. E eu percebo uma ação do diabo, não só atuando nos de fora, mas atuando em nós que estamos dentro da casa do Senhor. Na verdade, ele luta muito mais para destruir a nós que estamos na casa do que aqueles que estão fora. Concorda comigo, sim ou não? Aqueles que estão fora, de alguma forma, já são deles. Ele já os domina, ele já os controla. Mas você e eu que somos filhos e filhas de Deus, que agora entregamos nosso controle ao Pai, é aqui que ele vai tentar. É aqui que ele vai tentar roubar, tirar de nós essa alegria dos verdadeiros filhos de Deus. Essa alegria do coração de Deus. O irmão mais velho vive com o Pai, mas não conhece ao Pai. É como muitos de nós, vivemos com o Pai, mas o conhecemos tão pouca intimidade, tão pouco conhecimento do desejo do coração do Pai. E muitas vezes eu posso trabalhar para Ele, trabalhar muito para Ele, e estar bem longe do seu coração. O filho trabalha com o Pai, não para o Pai. Nós somos chamados para estarmos juntos. Aquele filho, ele se sentia o quê? Ele se sentia um escravo. Ele se sentia um trabalhador trabalhando para o pai. Ele não se sentia parte do coração do pai. Ele não se sentia parte da família. Que quando o filho, mais novo está voltando para casa, ele não se alegra, ele não percebe nem mesmo a angústia do coração do seu pai durante a sua espera.
Ele está afundado nos seus ressentimentos e nas suas mágoas. E ele não consegue perceber o que o pai tem no seu coração. Eu quero chamar você, meu irmão, minha irmã, não trabalhe mais para Deus, por favor. Trabalhe com Deus. Trabalhe com Deus. Seja um parceiro com Deus. Busca saber o que o Pai quer. Busca saber o que o Pai está desejando. Neste final de semana do retiro, você que vai trabalhar no retiro, não vá trabalhar para Deus. Vai trabalhar com Deus. Vai lá ajudar as vidas que estão perdidas no retorno para a casa do Pai. Vai lá para abraçar, vai lá para beijar, vai lá para se alegrar, vai lá para, junto com o Pai, resgatar aqueles que estão perdidos e aqueles que estão longe do Pai, longe da casa. Vai lá, por favor, vai lá, mas vai com o coração de quem trabalha com o Pai, não quem é um servidor do Pai. Aquele filho mais velho, a expressão que ele usa é: eu estou aqui, eu trabalho para o Senhor há quanto tempo, e nem um novilho, e nem um carneirinho, e nem um pedaço de picanha o Senhor me dá para eu celebrar com os meus amigos. Que coisa louca, que coisa louca. Às vezes nossos corações estão assim. Por isso desanimamos muitas vezes no trabalho da casa do Senhor. Desanimamos porque nós estamos trabalhando como se fosse para um senhor, um patrão, né? E esse senhor não está correspondendo aos nossos desejos, mas ele está nos chamando hoje para trabalhar com o Pai. Esse irmão mais velho, ele fala assim: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Ele é um servo filho, não um filho que serve. Ele é um servo, ele tem uma identidade de servo. Ainda que ele seja filho, tudo que ele faz é como um servo. Quero dizer para você, a nossa identidade é de filho, amém? A nossa identidade é de filho, e servimos a Ele como filhos amados. Por isso nós somos servos, mas nós servimos com a identidade de filhos, não como escravos, não como aqueles que não têm essa identidade. Vem comigo, quais são alguns sinais de que estamos dentro da casa do Pai e ainda precisamos converter nosso coração ao Pai? Primeiro, quando damos lugar à ira. O irmão mais velho estava irado com o mais novo e até com seu pai. Num determinado sentido, parece que ele tinha toda a razão. Afinal, o filho mais novo era um gastador, abusador, desrespeitador, quase um cara de pau. Não há comemoração no coração do irmão mais velho. E está cheio de ressentimento, pois seu irmão o abandonou. E isso deve ter dado muito mais trabalho para ele em casa. Já viram isso acontecer? Como que é, pastor Rodrigo? Estou liderando aqui essa rede, mas o irmão ali da outra rede resolve ir embora e abandonar a casa. E agora eu tenho que pegar essa outra rede para eu equilibrar. É ou não é? Dá muito trabalho. Tinha aquele que me ajudava aqui e acolá, e de repente ele resolve ir embora, e eu tenho que agora pegar e fazer tudo no lugar dele. Mas um dia ele volta, um dia ele chega de volta, e como o meu coração o recebe, como o meu coração o trata, né? Depois de que isso já me deu muito trabalho, isso já me deu muita dor, isso já me deu muito prejuízo. Ele não domina a sua ira, não a domina e não a leva ao Pai. Alguns de nós guardamos a ira, e em algum momento ela vai explodir. Nós guardamos uma ofensa aqui, guardamos outra ali, e acabamos não aguentando mais, batendo a porta, atirando coisas, revidando e acertando contas, às vezes na gritaria. A ira, ela é uma arma presa dentro de nós, e ela vai explodir uma hora dessas. Nós precisamos ir ao Pai, nós precisamos falar com o Pai. É interessante que aquele filho não tinha essa intimidade com o pai, ou não é?
Ele estava dentro de casa, ele podia falar com o pai a qualquer hora, sim ou não? Ele podia ter essa liberdade de estar com o pai a qualquer momento, mas ele não se aproveitava disso. Ele nunca foi falar para o pai, dizendo: pai, né, esse irmão, ele feriu a nós, feriu ao Senhor, mas feriu a mim também. Eu estou sentido, pai. Eu estou, né, chateado com esse menino. Olha aqui para mim, meus queridos. Se há alguém que entende a nossa dor, e entende a nossa ira, e entende o nosso ressentimento, é o pai. Qual a última vez que você se ajoelhou diante do pai? Ou se você quis andar, você andou com o pai? Ou se você quis sentar com o pai e pediu para ele sentar do seu lado e abriu o seu coração para ele? E falou das suas dores, e falou das suas insatisfações, inclusive com os de dentro da sua casa, da sua família, seus pais biológicos, seus irmãos biológicos, né? Ou os seus irmãos da igreja, os seus líderes da igreja. Quantas vezes você sentou com o pai e falou com ele? E falou: pai, me ajuda, tira essa ira do meu coração, tira esse mal que está dentro de mim, porque quando nós não fazemos isso, essa ira, né, ela entra para dentro de nós, e essa ira, ela vai causando feridas, ela vai causando doenças, né, e aí começa a ter a úlcera, né, começa a ter a depressão, toda forma de angústia, toda forma de dor, essa coisa vai explodindo dentro de nós. Quando não explode para fora, ela explode para dentro, e aí nós ficamos todos adoecidos fisicamente. Por quê? Porque nós não entendemos que o pai está ali para a gente falar com ele. Hoje é um dia de quebrantamento, hoje é um dia da gente ir ao pai. Como eu tenho experimentado isso, se há um salmo que me abençoa, é o Salmo 51, especialmente o versículo, acho que 17, que diz assim: que há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, ó Pai. Um coração quebrantado nunca, jamais será desprezado por Deus. Pelo contrário, um coração quebrantado é acolhido pelo Pai, e o Pai cura, e o Pai sara. Quais são as suas dores? Quais são as suas feridas? Quais são as suas mágoas? Quais são os seus ressentimentos? Hoje é dia de você experimentar o Pai. Hoje é dia de você falar com o Pai. Hoje é dia de você receber do coração do Pai e ser curado dessas dores, dessas insônias, de todas essas doenças que atacam você. A segunda coisa que acontece, né, com aquele que está em casa e manifesta o coração desse irmão mais velho, é quando murmuramos e reclamamos muito. Ele começa dizendo: este teu filho, ele nem reconhece como irmão. Já ouviu isso? Às vezes eu vejo pais, né, zangado com os filhos, e aí, né, chamam o cônjuge, às vezes chamam o pai, né, o marido, e fala assim: tá vendo? Esse teu filho. É o coração deste rapaz aqui, né? Este aí, ó, do qual eu nem tenho conhecimento. Este aí. Não queremos ter parte nisso. Reclamando, age com superioridade, com orgulho, repreensão. Quando o meu coração não é como o do pai, eu já fugi de casa. O irmão mais velho é nervoso, é esquentado, é irritável, é descontente. Quando percebemos que estamos rabugentos e invejosos, é porque trocamos nossa identidade de filho para a identidade de filho mais velho. Interessante isso, né? Compartilhava isso com os pastores, a gente conversava sobre isso. Qual que é a desgraça da justiça própria? A desgraça da justiça própria é que quando nós entramos em autocomiseração, quando nós entramos, né, em desgraça e vamos comer comida de porco, né, e ficamos lá arrasados, destruídos como mendigos, isso é um tipo de justiça própria. A outra é quando nós nos tornamos superiores, melhores do que os outros, quando achamos que nós é que acertamos, quando achamos que nós é que estamos posicionados, quando achamos que nós é que somos alguma coisa,
não é que os outros são os miseráveis que estão errando o tempo todo, e já tiveram tanta oportunidade de acertar, e ainda continuam errando. A nossa impaciência, a nossa superioridade, mostra muitas vezes o coração desse irmão mais velho, que está lá murmurando, que está lá reclamando, que está lá o tempo todo chateado. Quero dizer para você, que o Senhor está nos chamando para ir a Ele, amém? Para irmos ao Pai. E por último, como que se manifesta esse coração? É quando temos dificuldades para perdoar ofensas. Para poder seguir em frente e perdoar, eu preciso somente saber o tamanho de minha dívida, que é muito maior do que eu poderia imaginar. Mais uma vez, eu preciso correr para o Pai e me prostrar diante dEle. Ouça o que Jesus conta sobre essa questão da dívida, do tamanho da dívida. Mateus 18, 22, se você puder projetar, querido, tem alguém projetando? Ou se não, você abre a sua Bíblia, porque não está no seu boletim. Mateus 18, 22 a 35, diz o seguinte: Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Você pode dizer glória a Deus? Eu era esse servo, devedor, não tinha como pagar. Pesava sobre mim a condenação, pesava sobre mim o inferno, pesava sobre mim o desespero, a angústia, o vazio, os descaminhos dessa vida, os erros, as dores, a perdição eterna. Eu não tinha como pagar. Mas um dia, eu cheguei diante desse Senhor e fiz o que esse camarada fez, né? Caí aos pés dele e implorei: tenha paciência comigo, me ajuda, me perdoa, né? Eu ainda fiz aquela oração assim, né? De agora em diante vou fazer tudo certo, vou fazer, sabendo que não iria conseguir fazer. Ele disse: olha, eu vou conseguir pagar a dívida, só espera mais um pouco. E o senhor daquele servo disse, compadecido, fala para ele: olha, vai embora, sua dívida está perdoada, você não deve mais nada, amém? Você e eu somos perdoados pelo Senhor, amém? Não há mais dívida, não há mais dívida, Ele já pagou toda a nossa dívida, aleluias. Saindo, porém, aquele servo, Marinho, né? Marinho encontra um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, né? O outro devia 10.000 talentos, você nem tem ideia do que estamos falando aqui. O outro devia 100 denários, uma mixaria. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis perdoar. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão.
Irmãos, eu confesso que eu não consigo perdoar dessa forma. Eu me incluo naqueles que têm dificuldade de perdoar as pessoas que agem com injustiça comigo ou com as outras pessoas. Tenho muita dificuldade. Muita dificuldade de perdoar esse presidente que resolveu invadir um outro país e matar inocentes e pessoas e usar a sua força absurda contra um país que não tem tanta força assim. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade, muitas vezes, com pessoas que erram uma vez, duas, três e continuam errando. Eu tenho dificuldade com elas. Mas eu quero dizer, todas as vezes eu lembro o quanto eu sou devedor. O quanto é o tamanho da minha dívida. E quanto o meu Senhor me perdoa. E quanto o meu Senhor me ama, me recebe todos os dias, independentemente das minhas loucuras, dos meus pensamentos, mesmo quando o meu coração está endurecido para perdoar alguém, eu posso ir ao Pai, e eu posso falar com Ele, eu posso dizer: Pai, estou com dificuldade de perdoar, Pai, me ajuda, assim como o Senhor me perdoa, coloca dentro do meu coração perdão para com essas pessoas. Eu quero ser tal o Pai, tal o Filho. Eu quero ser tal Deus, tal Jesus, tal Marinho. Eu quero ser esse coração que o Senhor tem. Eu clamo a Ti, que não só me perdoes a minha dívida, mas me ajude a perdoar aqueles que estão em dívida para comigo. Porque às vezes a minha vontade é fazer como este servo. É pegar essa pessoa, é lançar ela na prisão, é julgá-las, é levá-las, a pagar a dívida que ela está tendo. Eu me torno juiz do meu irmão. Mas o Senhor está dizendo: assim como eu perdoei vocês, perdoem os seus irmãos. Perdoem os seus irmãos. Hoje é dia de nós voltarmos para casa. Seja que estamos vivendo com as características do filho mais novo, ou seja que estamos vivendo com as características do filho mais velho. Seja que resolvemos bater o pé, pegar a herança, e sairmos para bagunçar e para vivermos nossa vida independente, e para abandonarmos a casa do pai, busca de significado, aqui não tem mais nada para mim, na presença de Deus, esse negócio é furada, eu tenho mais aqui ir atrás eu mesmo dos meus sonhos, esse negócio não vai acontecer, é melhor eu tomar rumo, me dá o que me pertence, eu estou indo embora. Seja esse coração, ou seja esse coração prepotente, arrogante, seja esse coração de quem acha que agora é juiz de alguma coisa. O Senhor está nos chamando para ir a Ele, porque nós encontramos o Pai. E quem que é o Pai? A imagem perfeita do Pai para nós hoje é a pessoa de Jesus. Veja o texto de Colossenses 1, 3 a 15, diz: em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que Ele é, meu querido? O que Ele é? A imagem do Deus invisível. Você quer ver o Pai? Olha para o Filho. Está o Pai, está o Filho. Grava bem isso. Você quer ver o Pai? Olha para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Mas Ele não só é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o primeiro de muitos. Assim, você e eu somos parte dessa família. João 12, 45. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. João 14, 9 e 10. Quem vê a mim, vê o Pai. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Então, como eu posso realmente ser um e ver o Pai? Quando eu me torno íntimo com Jesus Cristo. Nós temos falado uma palavra aqui, queridos. Essa palavra é ser cristocêntrico. Ser cristocêntrico. Todas as vezes que eu olho para Jesus, eu olho para o coração de Jesus, e eu trago o coração de Jesus para mim, eu trouxe o Pai para a minha vida. O Pai veio, o Pai está habitando em mim. Jesus, Ele nunca abriu mão da sua santidade, nunca abriu mão do que defendia e acreditava os valores do reino. Ele era firme, Ele era convicto.
não mediu palavras e nunca pecou. Contudo, os refugos da sociedade, como as prostitutas, os vilões financeiros, os coletores de impostos, sabiam que Jesus os amava, mesmo quando ainda estavam vivendo em pecado. Eles desejavam estar com Jesus. Ele recebia essas pessoas com alegria. Eu sinto falta disso. Tenho orado ao Senhor. Senhor, me leva para mais perto de gente assim. Me leva a encontrar gente assim. Você está pensando, pastor, o senhor está querendo ir para a gandaia? O senhor está querendo ir lá para o prostíbulo? O senhor está querendo ir para esses lugares? Não. Eu estou dizendo que eu gostaria de ministrar para pessoas assim. Ministrar para pessoas que entendem que são assim. Por que eu estou falando que pessoas que entendem que são assim? Porque esse era o coração de Jesus. Jesus não rejeitava essas pessoas. Jesus as amava. Jesus não me rejeitou, não me rejeita. Jesus continua me amando. Se Ele me aceita, Ele aceita qualquer pessoa. E se eu tenho o coração de Jesus, eu preciso amar essas pessoas. Eu preciso amar essas pessoas que causam dor, essas pessoas que bagunçam as nossas vidas e as nossas histórias, essas pessoas que nos traem, essas pessoas que entram nas nossas vidas para nos causar dano, essas pessoas que muitas vezes são injustas, desleais conosco. Nós precisamos amar essas pessoas, nós precisamos ir a elas, porque Jesus foi assim. Jesus amou essas pessoas, Jesus amou essas pessoas, e sente profunda compaixão ao ver as pessoas perdidas como ovelhas sem pastor, que estão desgarradas por aí. Pede para aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos irem a Ele, pois Ele daria descanso, porque Ele tem misericórdia dos que sofrem. Mateus 11, 28, você tem ouvido tantas vezes, não é? Quando Ele diz, Mateus 11, 28, que diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso. Ou quando ele declara qual é a sua missão, lá em Lucas 4,18, ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Evangelizar quem, irmãos? Os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Muitas pessoas têm ido embora da igreja como filhos mais novos, ou ficam como filhos mais velhos. Todos nós temos um pouco dos dois. Nós precisamos mudar e ganhar o coração de Jesus. O coração do bom pastor de João 10, que dá a sua vida pelas ovelhas. O coração do pai espiritual de João 17, que acolhe seus filhos e ora por eles por todas as gerações. Todos precisamos deste amor sobrenatural, derramado em nossos corações pelo coração de Jesus. As pessoas estão desesperadas, precisando ser abraçadas, perdoadas, amadas e aceitas. Convido hoje você a se unir a mim e sermos como o Pai, pois já fomos abraçados por Ele, somos a imagem e semelhança de Jesus, sendo Ele o primogênito de muitos irmãos. Eu termino com essa frase de maneira positiva para você. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. O Senhor está aqui, convencendo-nos a entrar no coração dEle, na casa dEle, no ambiente dEle, convencendo a participar, convencendo-nos a ir para a festa. Este próximo final de semana é festa. São filhos perdidos, desgarrados, voltando ao Pai. Não fique de fora da festa. Venha para a festa, entre na festa. Ele está dizendo, respondeu ao pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos.
Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Você consegue ouvir essa voz? O pai está dizendo: meu filho, você que está comigo online, grava bem isso. Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Você que está presente aqui, grava isso no seu coração. Não se sinta um perdido, não se sinta preterido, não se sinta desamado, não se sinta rejeitado, e muito menos que o pai ama mais outro do que você. O pai ama a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou você e o seu mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia nessa verdade. Creia hoje em Cristo. Creia nessa verdade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ouça o pai dizendo, o pai tentando convencer aquele filho: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O coração do pai é para todos. O coração do pai é para os de fora, mas o coração do pai também é para os de dentro. Ele não foi impaciente com o filho que estava dentro da casa. Ele não foi irado com o filho que estava dentro de casa. Ele não chutou o filho que estava dentro de casa. Ele não maltratou o filho que estava dentro de casa. Ele só tentou convencê-lo com o seu amor. Só tentou abrir a mente e o coração daquele rapaz mais velho, dizendo: meu filho, eu estou com você. Sinta meu amor, sinta minha graça, sinta meu perdão, sinta-se acolhido, sinta-se abençoado. Não tenha medo de pedir. Peça-me quantos carneiros, porque ele falou: nenhum carneiro, sendo que o mais novo tinha recebido um novilho cevado, novilho gordo, novilho preparado, que era algo muito maior e melhor do que só um cabrito. Ele fala aqui, o Senhor não me dá nenhum cabrito. Esse esbanjador recebeu o melhor novilho cevado, castrado, preparado com aquela carne, como que chama, com as gorduras dentro, marmorizada, Rodrigo? Nem um cabrito desse que pula a cerca, isso vai me dar. Esse sentimento, o pai fala: meu filho, você está comigo aqui, para com essa besteira. Me peça simplesmente, peça. Por isso Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, a porta será aberta. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor hoje e receber essa palavra. E vamos pedir para o Senhor nos dar o mesmo coração do Pai para nós como filhos dele. Que eu possa dizer: este é o Pai, tal filho, tal Pai, tal filho. Feche seus olhos agora, concentre-se em Deus. Enquanto cantamos essa canção, vai orando e vai dizendo: Pai, tal como o Senhor é, eu também sou neste mundo. Tal como Jesus é, eu também sou neste mundo. Ainda tenho dificuldade, Senhor, mas me ajuda hoje. Me ajuda hoje, Pai. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Coração que é disposto a obedecer, disposto a perdoar, disposto a abraçar, disposto a acolher. Dá-me um coração, Senhor. Dá-me um coração. Dá-me um coração. Dá-me um coração. Dá-me o teu coração, Senhor. Tira o meu coração de pedra. Coloca dentro de mim um coração de carne. Coloca dentro de mim um coração de amor. Um coração quebrantado. Um coração contrito. Porque este o Senhor nunca despreza. O
Senhor recebe, o Senhor abençoe. Vai falando com o Pai enquanto nós cantamos, vai falando com Deus.